Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 1 até o 6, mas nós vamos nos deter hoje até o verso 5. E o 6, se Deus quiser, semana que vem. Diz a palavra: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do olho ou do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Santo Deus, nós chegamos a um momento tão especial neste ajuntamento solene. Nós já cantamos cânticos de louvores e adoração ao santo nome do Senhor. Nós já ofertamos, já contribuímos também financeiramente com a casa do Senhor, com a manutenção, com a expansão do teu reino. Já celebramos aqui esta noite, Pai, a ceia do Senhor, trazendo à nossa memória a obra redentora do teu Filho Jesus Cristo por nós ali na cruz do Calvário. Mas agora, Pai, também é chegado o momento de meditarmos a palavra do Senhor. Rogamos ao Senhor que ilumine as nossas mentes, para que com clareza nós possamos compreender a preciosa e santa palavra do Senhor. Fale aos nossos corações, remove no nosso meio todo o embaraço, tudo que não provém do Senhor, ó Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Que sejamos livres para ouvirmos tão somente a voz do Senhor, a palavra do Senhor. E que à medida, Senhor, que nós formos meditando em Tua palavra, Teu Espírito Santo possa ir fazendo uma grande obra de cura, restauração, de transformação em nossas vidas. Assim oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos meditado ao longo já de anos nesse preciosíssimo sermão do monte. Nós começamos no capítulo 5, onde começa o Sermão do Monte, onde Cristo começa falando sobre as bem-aventuranças, que são as características dos salvos, dos servos, dos discípulos do Senhor. Nós encontramos ali nas bem-aventuranças essas características. Depois Cristo vai dizer que seus servos, seus discípulos são chamados para serem sal da terra e a luz do mundo. Depois, na sequência, ele vai dizer como nós podemos ser sal da terra e a luz do mundo, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Não tem como um servo do Senhor ou uma serva do Senhor ser sal da terra e a luz do mundo se esse irmão, se essa irmã não viver de acordo com a palavra. Não tem como. É em obediência à palavra que nós conseguimos ser ou podemos ser sal da terra e a luz do mundo. No capítulo 6, Cristo vai falar aqui com respeito à oração, com respeito ao dar esmolas, a prática da misericórdia, com respeito ao jejum. E ele vai dizer que nós não podemos praticar essas coisas com o propósito ou com a finalidade de sermos aplaudidos pelos homens. E finalzinho do capítulo 6, ele vai falar a respeito da ansiedade ou das preocupações da vida. Porventura você perdeu esses estudos, lá no canal da igreja, você pode entrar lá e está tudo lá, você pode acompanhar depois com carinho e com atenção esses estudos anteriores. Chegamos no capítulo 7, meus irmãos, e no capítulo 7, Cristo vai tratar agora de um assunto muito especial também no seu sermão. Ele vai começar a abordar agora o assunto sobre julgamento. Já falamos aqui que Cristo aqui não está proibindo radicalmente todo e qualquer tipo de julgamento. Quando ele diz, não julguem para que vocês não sejam julgados, ele não está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento.
Nós falamos isso nos estudos anteriores. O que ele está proibindo aqui é a pessoa ser muito crítica e julgar por qualquer motivo, antes de olhar para si mesma. Isso que ele condena, não todo e qualquer tipo de julgamento. Mas, meus irmãos, para explicar essa questão, Jesus conta uma ilustração. No verso número 3, Cristo conta uma ilustração para explicar essa questão que nós não devemos julgar uns aos outros. Porque na medida que nós julgarmos os outros, nós também seremos julgados. Como entender bem isso? Cristo conta uma ilustração, que é o verso 3 e o verso 4, que nós queremos meditar esta noite com os irmãos. Vamos ler novamente o verso 3 e o verso 4, a ilustração que Cristo conta, 3, 4 e 5. Verso 3, irmãos, diz assim: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É a ilustração que Cristo conta, com respeito a não julgarmos aos outros. Agora, meus irmãos, vamos entender um pouquinho essa ilustração? Vamos meditar um pouquinho nessa ilustração, aprofundar nessa ilustração que Cristo nos contou aqui. Primeira definição: o que seria o cisco e o que seria aqui a trave? O que seria o cisco e o que seria a trave? Que Cristo conta na sua ilustração. Os irmãos entendem bem o que é o cisco e o que é a trave aqui? Bom, se os irmãos não entendem bem, está aqui a trave. Isso aqui é a trave. Ou uma viga. Isso aqui é a trave. A linguagem aí das materiais de construção, da carpintaria, é uma viga. Isso aqui é uma viga de quanto, irmão Reinaldo? 8 por 5 por 12? 5 por 11? 5 por 11. Uma viga 5 por 11. Essa é a viga, meus irmãos, ou a trave. E o que seria o cisco? O cisco, meus irmãos, eu trouxe aqui também. Mas está aqui. Eu tive que colar. O cisco caiu aqui. Eu tive que colar o cisco, meus irmãos, no durex aqui, porque não dá para pegar só um. Aqui, ó, no durex aqui, são os irmãos, claro, os irmãos não conseguem enxergar daí, mas tem um monte de cisco aqui. Um monte de cisco. O cisco, meus irmãos, sabe o que é? O pó de serra. Sabe quando você está serrando lá uma madeira? Aquele pó lá é o cisco. Que não dá para enxergar, tem um monte de cisco aqui, ó. Um monte. Quando eu estava estudando o texto aqui, eu estava me lembrando de quando trabalhava com o papai, muitos anos atrás, ajudando ele no seu serviço. Eu me lembro que algumas vezes, o papai serrando lá, o cisco foi no olho. Várias vezes, tinha que correr lá e pegar o olho e colocar embaixo da torneira lá, né? Era uma das técnicas, né? Ela fica lá, água caindo para poder sair o cisco. Quando isso não resolvia, tinha que pedir auxílio de outros para vir aqui e se regalava o olho, né? Vê se você consegue tirar o cisco daqui. A gente abre o olho bastante e vem a pessoa lá e vai tentar tirar o cisco do olho. Já aconteceu com você isso, né? Então, aqui no nosso púlpito, meus irmãos, tem um monte de cisquinho. Dá para os irmãos verem daí, mas aqui tem um monte de cisquinho. Um monte de cisco. É inevitável. Os ciscos são inevitáveis. Todos nós temos ciscos. Todos nós. Então, irmãos, a definição de cisco, essa pequena partícula de pó, pequena partícula de pó de serragem. E a viga é isso aqui, a trave. Então, entendendo bem agora o texto. Vamos voltar para o texto agora, entendido aqui a tradução. Cristo diz então, olha a pergunta, por que você vê o quê? O cisco, aquele pequenino pó de madeira, no olho do seu irmão, mas não repara no quê? Na trave, olha aqui, ó, que está no seu próprio olho. Então você quer tirar o cisquinho do olho do seu irmão lá, mas não quer tirar a trave que está no seu? Como assim? Como é que você vai fazer isso? Você vai tirar o cisquinho do olho do seu irmão se você está com a trave lá no seu próprio olho? Tem condições de fazermos isso? Não tem condições, meus irmãos.
Ciscos, meus irmãos, são os desafios, os problemas, as dificuldades que a gente passa pela vida, erros que a gente comete, delitos que a gente comete, são os ciscos. A trave são os erros que nós próprios cometemos. O cisco do olho é do outro, que o outro comete. O que Cristo quer nos ensinar com essa ilustração? A pergunta. O que Cristo quer nos ensinar com essa ilustração? A resposta é que há uma condição para que possamos julgar o outro. Quando Cristo conta essa ilustração, o que ele quer nos ensinar é que existe uma condição para podermos julgar o outro. E não condena o julgamento aqui. Mas ele coloca uma condição para que possamos julgar o outro. E qual é a condição, irmãos? Qual é a condição que ele apresenta na ilustração? A condição é julgar primeiramente a nós mesmos. Essa é a condição. Quer julgar o próximo? Mas antes de fazer isso, julgue a si mesmo. Não é isso que ele pergunta no verso que nós lemos, verso 3? Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na trave, na viga que está no seu próprio? Então, o que Cristo quer nos ensinar? Que existe uma condição para que possamos julgar o outro. Existe essa condição. Só podemos julgar o outro se primeiramente tirarmos a trave do nosso próprio olho. Ou seja, antes de tirar o cisco do olho do irmão, ver o defeito do outro, apontar o defeito do outro, tentar criticar e corrigir e alguma coisa assim, Cristo diz, tire primeiro a trave do seu próprio olho. É a condição que ele coloca para julgarmos uns aos outros. Primeiro, olhe para si, primeiro, julgue a si mesmo. John Stott diz assim, o que nós deveríamos fazer é aplicar a nós mesmos um padrão, pelo menos tão restrito e crítico, como aqueles que aplicamos aos outros. Não só escaparíamos do julgamento divino, mas também estaríamos em condição de ajudar com humildade e amabilidade ao irmão que está em erro. Tendo removido antes a trave do nosso próprio olho, veríamos claramente como remover o cisco do olho dele. Temos uma tendência fatal de exagerar as faltas dos outros e diminuir a gravidade dos nossos. Rápidos para ver o defeito do outro, apontar, mas lentos demais para olharmos para os nossos próprios defeitos. Lentos demais. Cristo diz, não é o negativo. Você não pode julgar o outro sem antes olhar para si mesmo. Antes de tentar tirar o cisco do olho do seu irmão, Cristo diz, tire a trave primeiro do seu próprio olho. Tire primeiro. É a condição, meus irmãos, para nós podermos julgar o nosso irmão. A condição é, primeiramente, julgarmos a nós mesmos. Agora a pergunta, meus irmãos, é, o que acontece quando essa condição não é seguida? O que acontece, irmãos? O que acontece quando essa condição não é seguida, não é obedecida? A condição de olharmos para nós mesmos. Nós já atropelamos esse processo e já começamos a julgar os outros, sem olharmos para nós mesmos. O que acontece, meus irmãos? O que acontece? Primeiro, nos tornamos incapazes de fazermos um julgamento justo. Quando atropelamos o processo, a condição de olharmos para nós mesmos, nós então ficamos incapazes de fazermos um julgamento justo. Olha o verso número 4. Como, Cristo diz, como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Cristo diz, como? Isso é impossível. Imagine, você está com a trave lá, nos seus olhos, e como é que você vai tirar esse cisquinho que está lá no olho do seu irmão? Cristo diz, não tem como. Não tem lógica isso, é impossível. Então, meus irmãos, quando nós atropelamos o processo de olharmos primeiramente para nós mesmos, de julgarmos a nós mesmos primeiramente, nos tornamos incapazes
de fazermos um julgamento justo, correto. Por quê? Por causa da trave que está no olho. Impossível tirar o cisco do olho do seu irmão. Imagine a loucura que é, meus irmãos. Se você tiver com um cisco aí, pedir para alguém te ajudar, alguém vai lá com a trave. Espera aí, eu vou te ajudar aí. Vai lá aí, espera aí. Coloca o olho aí, abre o olho aí. Loucura, eu não consegui nunca, meus irmãos, tirar o cisquinho do seu olho. E você não permitiria. Por isso nós não aceitamos correção dos outros, quando vem nos apontar ou tentar nos corrigir, mas a gente sabe da vida toda atropelada, cheia de erros, cheia de pecados, e vem nos corrigir. Nós não aceitamos, porque essa pessoa não está em condições de nos corrigir, de nos exortar. Como que ela quer me corrigir, exortar? Está com a trave no olho, está com a vida toda torta, em pecado, quer vir dar agora uma lição de moral? Nós não aceitamos, porque é impossível. Agora, quando a pessoa primeiro tira a trave do olho, reconhece suas falhas, reconhece seus erros, reconhece seus pecados, chega para você e diz: meu irmão, deixa eu falar algo para você com muito carinho, muita atenção. Tem um cisquinho aí no seu olho. Tem um cisco aí. Quer que eu te ajude a tirar? O irmão, com certeza vai dizer: sim, meu irmão, sim, por favor, por gentileza. Você vai lá com atenção, com carinho, muita delicadeza, para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não é isso? Então, meus irmãos, o que acontece? Quando atropelamos o processo, primeira coisa, nos tornamos incapazes de fazermos um julgamento justo. Segunda coisa que acontece, nos tornamos hipócritas. Quando atropelamos o processo, de não julgarmos primeiramente a nós mesmos, já corremos, já julgar os outros, apontar os defeitos, apontar os erros, primeiro, nos tornamos incapazes de fazermos um julgamento justo. Mas segundo, nos tornamos hipócritas. Olha o verso número 5. Cristo diz: hipócritas, tire primeiro a trave do seu olho. E então, somente então, você verá o quê? Claramente. Para fazer o quê? Para tirar o cisco do olho do seu irmão. Veja, meus irmãos, que Cristo não condena o julgamento. O que ele condena é a forma. Então ele diz: antes de você tentar tirar o cisco lá, tire primeiro a trave do seu próprio olho. Senão, ele diz: você é um hipócrita. Quer falar do erro dos outros, apontar os erros dos outros, mas não olha para o seu próprio erro. Cristo diz: hipócrita. Tire primeiro a trave do seu próprio olho. 2 Samuel, capítulo de número 12, a partir do verso número 1. E o Senhor enviou Natã. Quem era Natã? O profeta Natã. O Senhor enviou Natã a Davi. Quem era Davi? O rei de Israel. Davi era o rei de Israel. Então o Senhor enviou Natã a Davi. Natã, então, foi falar com Davi. Ele disse: o que Natã disse? O que o profeta disse ao rei? Ele conta uma história para o rei Davi. Qual que é a história? Ó rei, havia numa cidade 2 homens. Um era muito rico e o outro era pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu.
Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele. E depois de o matar com a espada dos filhos, com a espada dos filhos de Amon. Depois os irmãos poderão continuar a leitura aqui em casa. Qual que é o contexto aqui, irmãos? Que os irmãos precisam ler em casa o capítulo 11, para você entender aqui. Precisa ler. Qual que é o contexto aqui? Era um período em que os reis deveriam sair para estarem na guerra. Não é isso? O capítulo 11? Davi foi? Não. Onde ele ficou? No palácio. E aí, terminado o dia, o texto diz no capítulo 11 que ele estava lá no terraço do palácio, dando uma volta lá. Lá de cima ele bate o olho, tem uma mulher bonita tomando banho. Qual que era o nome dela? Betseba. Ele pergunta: quem é essa mulher? Seus servos dizem assim: é Betseba, mulher de Urias, o heteu que está na guerra. Ou seja, ela é casada. Davi dá uma ordem para os seus servos trazê-la até ele. Betseba vem, ele tem relações sexuais com Betseba, enquanto Urias estava na guerra. Dessa relação, Betseba se engravida. Davi fica desesperado. E agora? Betseba engravidou, o esposo dela está na guerra. Como é que eu vou cobrir, tampar o meu pecado, o meu erro? Então ele manda Urias vir para o palácio com a desculpa de que queria só saber algumas informações com respeito à guerra. Urias chega e ele diz: Urias, e aí, como é que estão as coisas lá? Como é que está a batalha? Como é que está a guerra lá? Urias relata como é que estava, aquela coisa toda. Depois Davi diz: agora você pode ir para sua casa, descansar, depois você volta para a guerra. Qual era a estratégia de Davi? Urias vir, ficar na sua casa, ter relações sexuais com a sua esposa, e aí todos pensarem que aquele filho ou a filha que iria nascer de Betseba fosse de Urias e não de Davi. Estratégia que ele montou para cobrir o pecado dele. Só que Urias foi para casa? Não. Ficou onde? Na porta do palácio. Não desceu para sua casa. Os homens dizem para Davi: Davi, Urias não foi para a casa dele. Davi manda chamar Urias. Fala: Urias, por que você não foi na sua casa, rapaz? Tanto tempo fora de casa. Urias fala: meu senhor, não é justo. Jamais faria uma coisa dessa. Meus companheiros de batalha estão lá, no relento, ao céu aberto, na batalha, e eu iria para minha casa deitar, comer e ainda ter relações sexuais com a minha esposa, enquanto os meus companheiros de batalha estão na guerra. Eu jamais faria isso, rei. Jamais. Jamais. Isso é companheirismo, irmãos. Isso é lealdade. Aí fala: e agora, hein? Não deu certo. O que ele faz? Começa a dar bebidas para Urias, bebida e mais bebida. Urias fica bêbado de vinho. Agora Davi fala: agora ele vai para a casa dele. Está travado, está bêbado. Urias sai meio cambaleando, imagino, né? Estava bêbado, meio cambaleando lá, mas continua na porta. Não vai para sua casa. O que Davi faz? Escreve uma carta. Nessa carta, ele direciona ao comandante Joabe. O que estava escrito nessa carta? Para que Joabe, quando recebesse a carta, colocasse Urias no lugar mais perigoso da batalha, para que ele fosse alvejado e fosse morto pelos inimigos. Quem levou essa carta? O próprio Urias. Levou a carta, que trazia uma sentença de morte para ele. A hora da lealdade de Urias não abria a carta em momento algum. Entregou a carta, chegou na batalha, entregou a carta para o comandante Joabe. Joabe lê a carta e coloca Urias no lugar mais perigoso da batalha.
Quando os inimigos vieram contra Israel, muitos morreram. Um deles foi Urias, o heteu. Aí mandaram notícias para Davi. Davi, olha, estávamos na batalha aqui, e aí os inimigos foram mais fortes que a gente em determinado momento, e morreram alguns dos nossos, inclusive Urias, o heteu. O que Davi faz? Espera passar uma semana do prazo de luto da esposa Betseba, da esposa não, é a esposa de Urias, né? Betseba. Depois de uma semana passado o luto, Davi manda trazer Betseba para o palácio, para que Betseba pudesse ser uma de suas esposas. E assim, de certa forma, cobrir o pecado dele. Aí está tudo tranquilo para Davi. Agora ninguém vai descobrir que o meu erro, cobrir o pecado. E começou a viver assim. Aí chega quem? O profeta Natã. O profeta Natã chega e dá essa repreensão a Davi. Só que Davi estava tão cego, meus irmãos, tão cego que ele não conseguiu olhar o seu erro. Quando Natã conta a historinha lá desses dois homens, o rico e um pobre, eles imediatamente já colocam a sua sentença. Opa! Como que esse homem rico foi capaz de fazer isso? Poxa, ele tinha tantas ovelhas, tantos bois, e foi capaz de matar a cordeirinha do homem pobre que só tinha uma. Ah, não! Certamente esse homem deve ser morto, certamente deve morrer. Aí o profeta Natã diz para ele: Davi, você é esse homem. Você tinha tantas mulheres e você foi capaz de ficar com a mulher de Urias, o heteu, e ainda matá-lo na guerra por mão dos inimigos? Você é esse homem. Irmãos, quando não tiramos a trave dos nossos olhos, nossos julgamentos são injustos e hipócritas. Olha o julgamento de Davi. O quê? Não, deve ser morto. Deve morrer. Mas e ele? E o erro dele? Que ele cometeu? Um adultério e um assassinato. Não, isso aí não olhou para si. Estão vendo, meus irmãos? Quando quebramos, irmãos, essa condição de olhar para nós mesmos, primeiramente, nos tornamos incapazes de fazermos julgamentos justos e nos tornamos hipócritas. Querer tirar o cisco do olho sem primeiramente olhar para nós mesmos. Meus irmãos, olha que ensino maravilhoso Cristo tem a nos ensinar. Vejo, meus irmãos, que Cristo não condena o julgamento de olharmos algum erro que o irmão está cometendo e nós irmos lá para tentarmos ajudar o nosso irmão. Isso é saudável, devemos fazer isso. O que Cristo diz é que antes de fazermos isso, devemos primeiramente tirar a trave dos nossos olhos, para depois irmos lá e tirarmos o cisco do olho do seu irmão. Meus irmãos, estamos no mês da família. E, meus irmãos, voltando para o contexto familiar, será que lá no nosso contexto familiar nós não estamos cometendo muitas injustiças? Em nosso contexto familiar? Será que lá nós não temos quebrado essa condição de olhar para nós mesmos antes de julgarmos os nossos membros da família lá? O esposo à esposa, a esposa ao esposo, os pais aos filhos, os filhos aos pais. Será que nós não temos atropelado o processo? E temos sido querendo julgar tudo e todas essas coisas, mas sem antes olhar para nós mesmos? Porque existe uma condição, meus irmãos, segundo Cristo, nessa ilustração, para nós julgarmos uns aos outros. Existe uma condição. Qual que é a condição? Julgarmos primeiramente a nós mesmos. Essa é a condição. E será que temos feito isso, meus irmãos, no nosso contexto familiar? Antes de apontarmos, olharmos para nós mesmos, julgarmos a nós mesmos. Você não deve mentir! Mas será que eu não estou mentindo também? Essa é a grande questão. A questão não é julgar. A questão é, primeiramente, julgar a nós mesmos. Vou convidar você, meu irmão, a curvar sua cabeça para nós juntos orarmos e clamarmos a Deus misericórdia e graça sobre nossas vidas, que Ele nos ajude a tirarmos a trave dos nossos olhos, antes de nós tentarmos tirar o cisco do olho do nosso irmão. Jesus diz, olha,
Tire primeiro a trave dos seus olhos, para que você possa ver então claramente o cisco que está no olho do seu irmão. Você vai poder ajudar, mas se primeiramente tirar a trave do seu próprio olho. Nós muitas vezes queremos apenas julgar, mas não queremos tirar a trave dos nossos olhos. Não queremos julgar primeiramente a nós mesmos. Queremos julgar apenas os outros. Olhe para o seu mundo interior esta noite. Em nosso contexto familiar, como é o mês da família, meus irmãos, já que nós não temos sido duro demais com nossos membros das nossas famílias, duro demais com eles, mas tão tímidos para julgarmos os nossos próprios erros, exigente demais com os membros da nossa família, mas frouxo demais com nossos erros. Será que não temos agido assim, irmãos? Irmãos, é a nossa tendência sermos duros demais com os erros dos outros, duros demais, mas flexíveis demais com os nossos próprios erros. Podemos e devemos tirar o cisco do olho do nosso irmão, o esposo da esposa, a esposa do esposo, os pais dos filhos, os filhos dos pais. Podemos e devemos. Mas, antes de fazermos isso, a condição é tirar primeiramente a trave que está nos nossos próprios olhos. Ou seja, julgarmos primeiramente a nós mesmos. Irmãos, vamos orar pedindo a Deus isso, pedindo a Ele graça para praticarmos isso, para antes de apontarmos os erros dos outros, julgarmos os outros, julgarmos a nós mesmos. Vamos pedir a Deus graça para praticarmos isso. Peço ao Senhor para Ele ajudar a praticar isso no seu contexto familiar. Nós todos nós precisamos praticar isso. Eu também falho muito nisso, porque a nossa tendência humana é essa, irmãos. Julgarmos aos outros, sermos duros com os outros, mas lentos e flexíveis com nossos próprios erros. Oremos, meus irmãos, e falemos com o Senhor.